Você sabia que a sinalização pelo receptor beta-adrenérgico e do glucagon são iguais por meio da PKA? Não? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre esses receptores. Vamos lá! Agora, vamos ver como funciona o mecanismo de ação do glucagon e dos receptores beta-adrenérgicos. Primeiro, qual que é a diferença? A gente já viu que eles atuam, o glucagon então atua no receptor de glucagon, a adrenalina atua no receptor beta-adrenérgico e eles fazem exatamente a mesma coisa, que é a ativação da PKA. Mas qual é a diferença entre eles se eles fazem a mesma coisa? A diferença é que o glucagon vai atuar no fígado. O glucagon não consegue atuar no músculo. O músculo precisa da atuação, da influência da adrenalina. Por exemplo, se eu tenho pouca glicose sanguínea, o meu fígado vai querer fazer a quebra do seu glicogênio. Quem ativa a quebra do glicogênio é o glucagon. Agora, no meu músculo, se o músculo não tem receptor para glucagon, como que eu faço a quebra do glicogênio? A partir da adrenalina, da epinefrina, que liga no receptor beta-adrenérgico do músculo. E a adrenalina também atua no fígado, mas o glucagon não atua no músculo. Como que funciona? Então, o meu glucagon ou minha adrenalina vão atuar nos seus respectivos receptores. Então, num receptor que é chamado de receptor serpentino. Serpentino. Por quê? Porque ele tem 7 cadeias de proteína transmembrana acoplados ao seu receptor. Olha só, minha serpentina aqui então, que tem 7 cadeias transmembrana. E no final da 7ª cadeia eu vou ter acoplado aqui quem? Quem fica acoplado ao receptor do glucagon? A minha proteína GS. Então, minha proteína GS. A proteína GS é formada por 3 subunidades. Subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama. A subunidade alfa é a subunidade que tem motilidade nesse meu composto inteiro. Como que funciona isso aqui? Por exemplo, em estado de repouso, se o receptor não está funcionando, eu tenho uma molécula aqui chamada de GDP. O GDP deixa as 3 unidades assim como estão. Agora, se eu ligo o glucagon aqui, ou minha adrenalina, eu tenho a ativação então do meu receptor e então a retirada desse GDP. Na realidade, o que acontece? Eu tenho acoplamento de um GTP, uma molécula mais energética. Então, bota mais uma bolinha aqui, eu tenho um GTP. Esse GTP vai ser capaz de empurrar esse meu carrinho aqui, que é minha subunidade alfa. Então eu tenho aqui viajando minha subunidade alfa acoplado ao GTP. Então, da proteína GS, quem que vai sair para transmitir o sinal é a subunidade alfa, que vai atuar lá na minha enzima chamada de adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase vai fazer? A adenilato ciclase, então, quando é ativado pela subunidade alfa, vai começar a fazer a conversão de ATP em AMP cíclico. A conversão de ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico é o meu segundo mensageiro. O que o AMP cíclico vai fazer? O AMP cíclico vai ativar a proteína quinase dependente de AMP cíclico, a PKA. A PKA, em estado de repouso, quando ela está inativada, ela está acoplada a 2 unidades regulatórias. Unidades regulatórias. Então, o que o AMP cíclico consegue fazer? O AMP cíclico consegue fazer o quê? O desvinculamento entre o PKA e a unidade regulatória. Assim, eu tenho minha PKA ativa. Por quê? Porque eu tenho a ligação do AMP cíclico. AMP cíclico. AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, vai atuar de 3 formas, como a gente já viu. Basicamente, eles vão fazer o quê? A fosforilação. Fosforilação de diversos substratos dentro da minha célula. É assim que funciona a minha quinase. Quinase bota fósforo. Então, vai atuar tanto em enzimas, então fosforilando enzimas,
para atuar no metabolismo energético, vai atuar fosforilando canal iônico, aumentando o influxo de determinados íons, ou também fosforilando fatores de transcrição. Então, a pKa pode também influenciar a transcrição gênica. Como a gente já viu aqui, uma enzima pode ser fosforilada então pela quinase, por uma pKa, por exemplo. Enquanto que a insulina é uma fosfatase, a insulina ativa uma fosfatase que retira o fósforo. E é assim que funciona. Agora, alguns detalhes disso aqui. A proteína GS, sob subunidade alfa, não vai ficar constantemente ativando essa aqui. A proteína GS, a sua subunidade alfa, tem a capacidade de se autodesativar. Então, sai o GTP e volta o GDP. Então, a proteína GS, depois de determinado tempo, para não ficar constantemente ativando a adenilato ciclase, vai fazer o quê? Vai se retornar ao seu estado de repouso. Agora, esse MP cíclico aqui que ficou na minha célula, o que vai acontecer? Ele vai continuar sempre presente e ativando a pKa? Não. Ele também vai ser quebrado a AMP. Por quem? Por enzimas chamado de fosfodiesterases. Essas fosfodiesterases vão então acabar com o sinal desse meu segundo mensageiro. Mas uma curiosidade que, por exemplo, quando você toma café então, cafeína ou derivados, o que a cafeína faz? Ela inibe essa fosfodiesterase. Então a cafeína é capaz de fazer o quê? De prolongar a ação do AMP cíclico e ativação da pKa. Então, só para tornar o conceito ainda mais claro, alguns livros usam um exemplo mais difícil que existe para explicar a função da insulina e do glucagon. Como é isso aqui? Imaginem o fígado. Então, no fígado, o que é o fígado? Uma das funções do fígado é transformar a glicose em seu polímero glicogênio. Agora, como que eu quebro o glicogênio e transformo em glicose de novo? É colocando um fósforo na moléculazinha do glicogênio, da glicose no glicogênio. Quem que faz isso? Uma enzima chamada de glicogênio fosforilase. Essa glicogênio fosforilase precisa ser ativada por uma outra enzima chamada de glicogênio fosforilase quinase. É por isso que eu digo que esse é o exemplo mais complicado que os livros usam. Mas vamos entender como isso funciona. Por exemplo, esse estado, se eu estou no estado alimentado, vocês acham que eu preciso quebrar o glicogênio? Não. Se eu tenho glicose no meu sangue e não preciso quebrar o glicogênio, essas duas enzimas estão inativadas. Agora, se começo a baixar a glicose no sangue, o que acontece? A produção de glucagon. O glucagon, então, como a gente já viu, vai atuar na célula, ativando a proteína GS, que ativa a adenilato ciclase que converte ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, ativa a pKa. O que é a pKa? Proteína quinase dependente de AMP cíclico. A pKa, por sua vez, vai fazer o quê? A fosforilação, vai colocar fósforo em enzimas dentro de uma célula. Então, um exemplo é a fosforilação da glicogênio fosforilase quinase, que sem o fósforo está inativada. Como a gente viu, as duas enzimas aqui sem fósforo estão inativadas, estão dormindo, não está havendo essa quebra. Agora, se eu gero a resposta do glucagon, eu faço o quê? Eu boto um fósforo na minha glicogênio fosforilase quinase. Todo esse mecanismo vai ser feito a partir de fosforilação. Então, olha como funciona. A pKa fosforila glicogênio fosforilase quinase, que desperta. Ela desperta essa enzima e vai fazer o quê? Vai colocar um fósforo na glicogênio fosforilase. Olha, o
quebra esse glicogênio, está precisando de glicose no sangue. Então, a glicogênio fosforilase quinase vai fazer a fosforilação da glicogênio fosforilase, que vai despertar também. Agora, quando a glicogênio fosforilase está despertada, os livros chamam ela de A. A de quê? De ativa. E no estado que ela estava antes, ela era chamada de B, glicogênio fosforilase B, quando está inativa. Então, o que se diz nos livros é que a glicogênio fosforilase quinase vai fazer a fosforilação da glicogênio fosforilase B, inativa, transformando na A, ativa. Então, a ativa vai fazer o quê? Vai colocar um fósforo num resíduo de glicose do meu glicogênio, liberando a glicose. Olha como funciona a cascata. pKa, coloca um fósforo, coloca um fósforo, coloca um fósforo, liberou a glicose. A glicose vai para o sangue. E se aumentasse a glicose demais, o que ia acontecer? Eu ia ativar, então, o receptor de insulina. Como a gente viu, a insulina ativa a fosfatase. A fosfatase faz o quê? Retira o fósforo. Então, imaginem só, eu não vou botar aqui porque não tem espaço, mas se eu ativo as fosfatases, eu retiro esse fósforo. Se eu retiro esse fósforo, a enzima volta para o seu sono profundo, está desativada. Então ela não vai mais ativar a glicogênio fosforilase, que volta para o seu sono, que não vai mais fazer a colocação de fósforo no glicogênio. Então não vai mais haver a quebra de glicogênio. E essa é a resposta da insulina: acabar com a glicogenólise, que é a lise do glicogênio, e estimular, então, a síntese de glicogênio. Viu como funciona? Como que é fácil o mecanismo da insulina e do glucagon? Agora, só para finalizar o conceito, vamos falar do receptor alfa-1 adrenérgico. Porque, como a gente viu na última aula, a adrenalina pode atuar por meio do receptor alfa-adrenérgico ou por meio do receptor beta. O beta é aquele que ativa a proteína GS, que tem um mecanismo igual ao glucagon. Agora, quando a adrenalina se liga ao receptor alfa-1, por exemplo, num vaso sanguíneo, o que vai acontecer? Ela vai ativar a proteína GQ, que, como a gente vai ver, vai atuar por meio de um segundo mensageiro, que é o cálcio, enquanto que aqui a proteína GS atuava por meio do segundo mensageiro, que é o MP cíclico. Então vamos lá. Receptor beta-1 adrenérgico está aqui. Todo receptor ligado a uma proteína G é um receptor serpentino. Por quê? Porque ele faz esse movimento de serpente com toda sua cadeia transmembrana, que são 7 hélices aqui. 7 hélices. Se vocês lembrar que o G é a 7ª letra do alfabeto, faz até sentido isso aqui ser os 7 hélices. Viu só como que as coisas ficam ainda mais fácil? Então, o que acontece? A adrenalina vai ligar no receptor alfa-1, que, por sua vez, vai fazer a ativação do quê? Da proteína GQ. A proteína GQ vai atuar da mesma forma que a proteína GS, praticamente. Ela vai ativar uma outra enzima. Na proteína GS era adenilato ciclase. Aqui não. Aqui vai ser a fosfolipase C. Fosfolipase C. O que uma fosfolipase vai fazer? Então aqui, só para deixar mais completo, entra o GTP, sai o GDP, enfim. A fosfolipase C vai atuar, então, fazendo o corte, olha aqui, o corte de fosfolipídios de membrana, que é quem? O meu PIP2, que tem uma estrutura mais ou menos assim, ó. Então aqui eu tenho uma cadeia longa, aqui é mais ou menos assim, não é exatamente isso, mas só para tornar mais claro. PIP2. O que vai acontecer? A fosfolipase C vai quebrar o PIP2 exatamente onde? Aqui. O que ela vai gerar? Ela vai gerar 2 compostos diferentes. Então, PIP2 quebrado pela fosfolipase C vai gerar 2 compostos. Um composto com 3 fósforos, que é o inositol trifosfato, e o outro, aqui eu boto um H, que vai ser o meu diacil
glicerol. Glicerol. Então, olha que fácil. Fosfolipase C vai quebrar meu PIP2 em IP3 e DAG, diacilglicerol. O IP3 vai atuar lá no meu retículo endoplasmático ou no músculo, seria, aqui, seria o meu retículo sarcoplasmático. O que eu tenho dentro do retículo sarcoplasmático? Eu tenho cálcio armazenado nesse retículo sarcoplasmático, inúmeras moléculas de cálcio. Quando o IP3 se liga aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse canal para a saída de cálcio. Então, eu estou aumentando a concentração de cálcio intracelular. Esse cálcio vai se ligar a uma enzima. Que enzima é essa? É a PKC. É a proteína quinase C. C para quem? C para cálcio. O cálcio que é meu segundo mensageiro. Segundo mensageiro. Toda proteína G envolve um segundo mensageiro. Então, o cálcio vai ativar a proteína quinase C. E o diacilglicerol também vai influenciar a ativação da proteína quinase C. Proteína quinase C vai fazer a mesma coisa que a proteína quinase A. Vai fazer a fosforilação de enzimas intracelulares para regular o metabolismo. Além disso, o cálcio, esse aumento da concentração de cálcio, pode ligar a uma molécula chamada de calmodulina. Calmodulina, que se acopla ao cálcio. Essa molécula de calmodulina vai fazer o quê? Ela vai se acoplar a uma enzima que é a CAQ, a calmodulina quinase, que também vai fazer a fosforilação de substratos dentro da minha célula. Então, é tudo fosforilação. Se eu tenho proteína quinase, é fosforilação. E se eu tenho fosfatase, é tirar o fósforo. Esses são os mecanismos antagônicos e é assim que a gente entende os receptores extracelulares. Até a próxima aula.